O padre, dotado do dom de ler corações, ao observar o rosto de uma pessoa, conseguia saber tudo o que se passava com ela. Ele tocou inúmeras pessoas, e os orientou a voltarem para Jesus e seguirem seus passos, inclusive o padre Cícero de Juazeiro tornou-se padre inspirado nele. No dia de sua morte, a própria Virgem Maria o acompanhou aos céus. Maria, onde está Maria? José Antônio de Maria Ibiapina, conhecido como Padre Ibiapina, era um nordestino respeitado e um intelectual que ocupou diversas posições, tais como advogado, chefe de polícia, juiz de direito, deputado e professor. No entanto, ele almejava algo maior e decidiu deixar tudo para se tornar padre. Como missionário, ele deixou um valioso legado, construindo igrejas, cemitérios, hospitais e açudes para enfrentar os períodos de seca. Padre Ibiapina é especialmente lembrado pela construção das casas de caridade, que abrigavam enfermos, crianças órfãs e mulheres pobres. Suas ações de formar, educar, profissionalizar e guiar as pessoas pelos caminhos de Deus demonstravam sua habilidade de compreender o que se passava no coração de cada indivíduo. Convido você a ficar conosco e assistir em detalhes a história do Padre Ibiapina, o missionário dos sertões. Nascido em 5 de agosto de 1806, José Antônio Pereira Ibiapina era natural do norte da província do Ceará. Ele nasceu na fazenda Morro da Jaibara, em São Pedro de Ibiapina, na vila de Sobral. Era o terceiro dos 8 filhos de Francisco Miguel Pereira Ibiapina e Dona Teresa Maria de Jesus. Desde cedo, ele demonstrava interesse pela religião, fazendo catequese, crisma e aulas de latim. Em 1823, com o sonho de se tornar sacerdote, Ibiapina acompanhou seus pais, que se mudaram para Fortaleza. Logo em seguida, ele foi enviado para o convento da Madre de Deus, dos Padres Oratorianos, no Recife. Aos 17 anos, Ibiapina perdeu sua mãe devido a um parto prematuro, em 1823, e aos 19, seu pai foi preso, condenado e fuzilado em praça pública, em Fortaleza, juntamente com o padre Mororó. Posteriormente, seu irmão mais velho também sofreu as mesmas consequências que seu pai. Ibiapina deixou o convento e retornou ao Ceará para cuidar dos irmãos mais novos e sustentar financeiramente a família. Essa responsabilidade o obrigou a interromper seus estudos, mas ele recebeu auxílio do governo da época. Com o apoio recebido, ele retornou ao Recife algum tempo depois, levando consigo seus irmãos, e retomou seus estudos no Seminário de Olinda, em 1828. Ele foi aprovado para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais de Pernambuco e passou a residir no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Dedicado aos estudos, Ibiapina se formou com mérito em Direito e logo foi convidado a se tornar professor na área. Ele também atuou como juiz e deputado, mas ficou desapontado com a política e com fatos que iam contra seus princípios. Por isso, desistiu de seguir essa carreira. Mudou-se para Paraíba e tornou-se advogado criminalista, focando em lutar pelos direitos dos menos favorecidos. Seu excelente trabalho foi reconhecido, mas ele também se desencantou com essa profissão e decidiu abandoná-la. Nesse meio tempo, aos 27 anos, outro golpe atingiu a vida de Ibiapina. Ao retornar à sua província natal com o objetivo de se casar com sua noiva Carolina Clarence de Alencar, ele descobriu que ela havia fugido para casar-se com o primo Antônio Ferreira Lima Sucupira. Com o dinheiro que lhe restava, ele decidiu comprar um sítio na Paraíba e construiu uma casa humilde, onde passou 3 anos em intenso retiro espiritual. Durante esse período, ele saía apenas para ir à igreja, dedicando-se à oração, ao silêncio e ao estudo da teologia e filosofia, além de abrir mão de si mesmo. Foi durante esse processo que ele discerniu que deveria retornar ao seu sonho de infância. Tornar-se padre era sua vocação. Em 1853, Ibiapina recebeu as primeiras ordens, com o consentimento do bispo Dom João Perdigão.
Foi a partir desse momento que ele se tornou mais ativo em sua vida. O bispo o nomeou vigário-geral e provedor do bispado. Em 1854, por decreto imperial, ele foi nomeado professor de eloquência sagrada do Seminário de Olinda, tornando-se também professor de História Sagrada e Eclesiástica da instituição em janeiro de 1855. No entanto, cargos e honrarias não o seduziam. Ibiapina logo renunciou a eles para se dedicar ao seu projeto missionário de viajar, doutrinar, educar e construir algo concreto para as populações abandonadas dos sertões nordestinos. Ele doou tudo o que possuía, demonstrando desapego aos bens materiais, e seus livros de direito foram doados ao curso jurídico de Olinda. Em 1866, ele foi nomeado visitador diocesano da Paraíba, com a tarefa de visitar e supervisionar as atividades da Igreja Católica naquela província. Aos 60 anos de idade, Ibiapina deixou sua carreira como professor para iniciar seu trabalho missionário no interior do Nordeste. Vestido com sua batina, percorreu a pé ou a cavalo os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba, evangelizando, organizando missões e construindo capelas, igrejas, açudes, cacimbas, poços, cemitérios e hospitais. Ele chegou a fundar mais de 20 casas de caridade para moças órfãs, onde elas recebiam educação religiosa e moral, aprendiam a ler, escrever e realizar trabalhos domésticos, além de receberem assistência à saúde. Tudo isso foi construído com a ajuda do próprio povo, sem qualquer contribuição política. Entre os anos de 1862 e 1870, Ibiapina esteve no Ceará, sua terra natal, começando por Sobral, na região norte, e depois no Cariri. Ele também ensinou técnicas agrícolas aos sertanejos, uma atuação que inspirou o padre Cícero, e defendeu os direitos dos trabalhadores rurais. Esses projetos missionários se tornaram o rumo de sua vida até seus últimos dias. Muitas vezes era até saqueado pelo próprio povo sofrido que buscava ajudar, mas não desistia de continuar sua missão, pelo contrário encontrava mais força em Deus e na Virgem Maria, com quem tinha muita intimidade. Por onde passou, Ibiapina levou esperança às pessoas, pregou a palavra de Deus, apaziguou inimizades e disseminou o amor, como relatam alguns de seus biógrafos. O povo amava o Padre Mestre, como era carinhosamente chamado. Acometido de uma paralisia nas pernas decorrente dos anos de peregrinação, Padre Ibiapina passou a depender de pessoas que se ofereciam para levá-lo por todo o sertão do Nordeste. Já em 1882, ele sofria de problemas vasculares que resultaram em alguns derrames. No dia 19 de fevereiro de 1883, ele faleceu aos 76 anos. Nos momentos antes de sua morte, reunido com seus filhos espirituais, ele revelou que tinha o dom de ler corações, bastava olhar para a pessoa que ele sabia se estava em pecado ou não, e o que se passava em seus pensamentos. Após isso, ele olhou para cima e falou, Maria, e logo após morreu, dando a entender que a própria Virgem Maria tinha vindo o levar para o céu. Os feitos de Padre Ibiapina foram tantos que ele foi aclamado santo ainda em vida pelo povo nordestino. Em 18 de fevereiro de 1992, Padre Ibiapina foi reconhecido como servo de Deus e tornou-se venerável pelo povo. Atualmente, a Igreja está investigando um dos milagres atribuídos ao padre, a fim de reconhecê-lo como incontestável pela ciência.